Colocar subwoofer ou não colocar subwoofer? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dizer para vocês o que eu acho. Se precisa ou não, de fato, botar um subwoofer no meu projeto de som. Se tem uma dúvida que é recorrente, as pessoas compartilham conosco faz sentido eu colocar um subwoofer no meu projeto de som? Então, bom, vamos lá. Vamos entender o que é o subwoofer de fato, né? Quando a gente fala de sistema de som, a gente sabe que estamos falando de um sistema de processamento de áudio, podendo ser um amplificador ou um receiver, se for, no caso, um home theater. As caixas de som, podendo ser embutidas no teu forro de gesso ou caixas de sobrepor, como essas. E a pergunta que sempre fica no ar é: subwoofer, para que serve? Atende a minha demanda? Vou precisar mesmo? Ele é obrigatório? Então vamos lá, eu vou começar a desmistificar algumas coisas. Primeiro caso, se a gente estiver falando de um sistema de home theater, onde você tem aquela experiência de cinema, processamento de áudio feito por um receiver, 5 caixas de som espalhadas pelo aquele espaço ali entre TV e sofá, você é obrigado a ter um subwoofer. Isso porque o formato de áudio e vídeo que o receiver processa é 5.1, no mínimo. Então são 5 caixas de som e esse ponto 1 seria o subwoofer, onde o LFE, que é a saída de áudio que o receiver destina para os graves, é de uso exclusivo ao subwoofer. Então ele é quem vai executar a tarefa das baixas frequências. Bruno, o que são essas baixas frequências? Então vem cá comigo, me acompanha num breve resumo do que seria então o espectro de frequência. O espectro de frequência nada mais é do que uma régua, né, onde você tem a unidade de medida das ondas sonoras. Então, começando ali pelo grave, onde tem as baixas frequências, e vai aumentando. Então começa mais ou menos ali entre 40 ou 60 Hz, até uns 240, 250 Hz, onde o subwoofer estaria ali executando o seu trabalho. Dali em diante, a gente já tem os médios e vai escalonando até chegar nas altas frequências, que geralmente são reconhecidas pelos agudos, né? No som automotivo a gente tem as cornetas, no sistema de som ambiente home theater as caixas têm ali o tweeter, que é responsável por dispersar essas altas frequências. Então, isso é um espectro de frequência, beleza? Tendo isso em mente, as pessoas me perguntam o seguinte: Bruno, se eu escolher uma caixa mais forte, com maior qualidade, ela não vai me entregar um grave? Vai. Só que o que acontece? Essas caixas, elas precisam exercer mais de uma função, que seria o médio, grave e o agudo. Ela pode até entregar uma boa presença de graves, só que ainda assim falta um pouco dessa baixa frequência que o subwoofer complementa. Lembrando, no home theater ele é obrigatório, ele tem um canal exclusivo para isso, ele faz parte do codec de áudio. Agora vamos migrar para um sistema de som ambiente, onde a pessoa quer sonorizar ali um espaço gourmet, a churrasqueira, enfim, um ambiente onde a pessoa quer fazer uma festa e quer sentir aquela pancada mais forte. Vamos lá. Caixas potentes, caixas de embutir, sejam elas de embutir ou de sobrepor, elas vão te entregar uma boa qualidade e um bom desempenho, uma performance que te agrada aos ouvidos. Só que existe muito essa questão da pessoa falar assim, ó, eu gosto muito dos graves. E quando tu tem um subwoofer no teu sistema, ele vai te agregar nos graves, né? Não é uma exclusividade do equipamento, é que ele só funciona para isso. Se você pegar um sistema de som, desligar as caixas, você não vai escutar a música através dele, você vai escutar só uns sons distorcidos, que é só as ondas baixas de frequência. Quando você liga essa caixa de som sem o sub, você escuta a música, só que talvez você sinta ali uma falta de um grave, e é aí que entra esse cara aqui. Então, se a pessoa está com essa dúvida e quer saber se faz sentido, primeiro ela tem que alinhar bem as expectativas. É um ambiente mais festivo, de fato? Tu quer uma pancadinha, um sistema de baladinha, tu vai ter música ao vivo, então com certeza ele é um adicional muito importante. Mas ele não é obrigatório, eu diria que ele é essencial. Essa é a questão. A gente sempre pensa no seguinte: o ambiente onde ele vai estar inserido é importante para a gente ter uma ideia, né? Um balanço. Faz sentido ou não faz? No final do vídeo eu conto para vocês, né, a minha opinião a respeito do subwoofer, se é ou não de uso importante ou se faz sentido para todos os projetos. Mas antes eu quero mostrar para vocês na prática como que funciona um sistema de som com e sem subwoofer. Só para a gente ter uma ideia aqui da diferença que ele dá.
Tá comigo? Então vai lá, bota o seu fone de ouvido, lembrando que eu tô gravando com um microfone de lapela. Ele não tem a captura de áudio ideal, né? E ao processar esse áudio, quando você estiver vendo na sua casa, o áudio não é o mesmo que a gente tá aqui no estúdio, né? Então, talvez você não tenha total percepção dessa diferença. Mas se você perceber, deixa nos comentários e compartilha com a gente. Vamos lá, vou fazer um teste, tá? Eu peguei aqui o meu Spotify, eu vou streamar uma música para esse amplificador da Fran, uma caixinha de sobrepor e um subwoofer ativo, tá? Então eu vou deixar a música tocando, ela vai virar, o volume vai ficar mais alto e quando tiver ali numa presença grande de graves eu vou desligar o sub, para você ver se consegue perceber do outro lado essa diferença. Então vamos lá comigo. Nesse momento eu vou ficar aqui no meio. Estou falando mais alto que o volume está muito alto. Vamos lá agora. Presença gigante do grave. Vou tirar. Dá pra perceber? Não é só o fato do áudio estar vindo só daqui. Parece que o som ficou seco. Parece que ainda falta um corpo. Vou inserir de novo o subwoofer. Pra mim, a diferença é absurda. A caixa continua sendo incrível, tem uma boa qualidade. Mas, se você é uma pessoa mais exigente e quer ter um som com mais qualidade, que essa é a questão que eu queria chegar aqui para vocês, o subwoofer, ele é indispensável. Então, sim, o subwoofer, ele agrega mais qualidade ao teu setup. O som se torna mais gostoso, a experiência de ouvir música fica mais agradável, muito mais agradável. Então, se você que ficou até aqui no final do vídeo quer saber se precisa ou não ter o subwoofer, cara, para mim, todos os projetos de som, todos, deveriam ter um subwoofer. Lembrando, não é uma questão de obrigatoriedade, com exceção do home theater. Um sistema de som para o teu quarto, um sistema de som para a tua área gourmet, uma sala de festas. Cara, o subwoofer, ele vai te agregar muito na experiência na hora de ouvir músicas, enfim, para ver um show. Um exemplo clássico que a gente falou aqui do espectro de frequência é quando você bota um show no YouTube, uma orquestra, por exemplo, e tem ali várias caixas distribuídas, você vai perceber que tem o tenor, tem os instrumentos de corda, tudo isso tem frequências diferentes. Então, um instrumento tipo um trompete, um saxofone, um contrabaixo, tem diferenças entre essas ondas dos graves. E se você bota um subwoofer para complementar essas caixas, a sua experiência fica muito mais imersiva e você consegue perceber todas essas nuances. E aí, comenta aqui embaixo. No teu projeto tem subwoofer? Gostaria de ter? Quer um auxílio nosso para definir o ideal para o teu projeto? E se você tem, fala aí pra gente se você abriria a mão de ter o teu subwoofer no teu espaço de som. E até a próxima.